Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema: dia 10/12, trechos 11.112 e 11.113. 11.112. O homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me no meu habitual estado, assim que via meu sempre amável Jesus, lhe pedi que por piedade mudasse o decreto da divina vontade. Ele disse: meu Jesus, não mais. Meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta. São tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem e choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele, minha filha, porém tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava tal cidade e tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge. O homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me, e eu tive paciência. Mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer por amor e misericórdia? Me conhecerão então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. O homem, então, que a gente vê, né, nos nossos tempos mesmo, os homens obrigam a Deus a castigá-los. E a Luísa aqui, ela pede, né? E a Luísa, ela intercede, né? Ela tá aqui implorando a Jesus e ela diz, né, que ela pede, né, que Jesus possa mudar os decretos divinos e que ela não aguenta mais, né? O seu coração já não aguenta de tantas tragédias, né? De ouvir tantas tragédias. E ela pede a Jesus, ela implora a Jesus que pare, né?
basta. E são tuas criaturas, né? Ela mostra a Jesus e, e são tuas criaturas, seus filhos amados, que estão ali morrendo, sofrendo, né? Se doando sob o peso de meios quase infernais, que é o que acontece, né? Pessoas que não têm temor a Deus mais, não se importam com a vida do seu próximo, que só pensam em si, e pessoas realmente más, que fazem o mal, só procuram fazer maldades. Então, são pessoas infernais e meios, né? Infernais, meios que elas se utilizam para maltratar, fazer sofrer, matar a muitas pessoas. Então, são meios quase infernais. E ele, minha filha, porém, tudo que de terrível acontece agora, então Jesus diz que tudo que está acontecendo, né, é apenas uma amostra, né, um esboço, uma pequena amostra, né, do projeto, do que ele está traçando, do que ele está planejando, né, para o mundo, e que ele quer executar esse projeto. Mas por quê? Porque os homens não têm mais temor a Deus, né? E Jesus diz que muitos lugares, muitas cidades, elas não existirão mais depois desses castigos, depois que, esses, que esse projeto, né, aí foi executado, esse plano que Jesus está traçando, depois que ele for executado, não sobrará. Algumas cidades não se verão mais, desaparecerão alguns lugares, né? E assim como alguns edifícios também. Muitos lugares serão totalmente destruídos. Por quê? Porque Jesus ele alerta, né, a todo instante. O tempo urge, tem pressa, ele tem pressa. Então, o homem, ele está obrigando a Deus a castigá-lo, né? E Deus está de mãos atadas. Ele não tem como deixar de castigar, porque é o que o homem está pedindo, o que o homem está buscando nesses tempos, né? Então, praticamente, ele está obrigando a Deus a castigá-los. Eles desafiam a Deus, incitam a Deus. Então, Jesus diz, né, que eles não quiseram, eles tiveram oportunidade, mas eles não quiseram conhecer a Deus pelo amor, né? Através do amor, buscando seguir o que Deus quer, o que Deus ensinou, né? E ensina nos nossos tempos. Então, eles vão conhecer a Deus, estão conhecendo a Deus já nos nossos tempos, né? Através dos castigos, através da sua justiça. Então, mas Jesus nos diz coragem, né? Que não devemos nos abater com isso. Porque é triste, a gente sofre de ver tanta destruição. O homem está se destruindo a ele próprio, né? Como se fosse um animal, não raciocina mais. Ele pensa que está fazendo mal para as outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele está se destruindo. E nesse sentido, Jesus diz, né? Não buscaram a Deus pelo amor. Então eles vão conhecer pela sua justiça, né? Através dos castigos, das guerras, como está acontecendo em muitos lugares, das catástrofes, como no Rio Grande, né?
do Sul. E muitas outras, né? Mas ele nos diz coragem. Nós sabemos, nós não temos motivo para nos desesperar. Por quê? Porque nós sabemos o que Deus está fazendo, né? Nós sabemos. Trecho 11, 113. A alma deve fazer suas as orações, as obras, os sofrimentos de Jesus e todo o bem que produziram. Então, nós devemos tomar para nós, né? Tudo que Jesus fez, as suas orações, né? O que ele fez, as obras, os seus atos, mas também os seus sofrimentos e todo o bem que esse sofrimento produziu, né? Tudo que o sofrimento produziu. Então, nós devemos tomar para nós, fazer nossos. E sentia-me aflita, porque, meu doce Jesus, minha vida, meu tudo, não se fazia ver. Eu me lamentava, e se me fosse possível, eu queria ensurdecer com meus lamentos o céu e a terra, para movê-lo à compaixão. Que grande desventura conhecê-lo, amá-lo e ficar privada dele. Pode-se dar desventura maior, mas enquanto me lamentava, o bendito Jesus, fazendo-se ver em meu interior, disse-me com um aspecto severo. Então, aqui a Luísa está, nesse início de trecho, se lamentando, está sofrendo muito pela ausência de Jesus, né? E ela gostaria de, com os seus lamentos, com o seu sofrimento, né? Os lamentos de dor, ela gostaria de ensurdecer o céu e a terra para que eles tivessem compaixão dela, do seu estado, da sua dor, né? E da sua grande desventura. Conhecer, ter conhecido a Deus, tê-lo amado e ficar privada dele. É como se não fizesse sentido, né? Porque quando se ama, quando se quer, né, alguém, se quer ficar perto, sempre perto, né? Fazer tudo juntos, como se fosse isso, né? Aqui, ela está privada de Jesus, está sentindo o peso, o sofrimento pela sua ausência, né? E ela se lamenta. Mas enquanto ela está nessa tribulação, né? Se lamentando, né? E sofrendo muito, aí Jesus vem no seu interior, ela o sente no seu interior, né? E diz: minha filha, não tentes, não me tentes. Já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Te disse que quando me abstenho de vir, é porque devo apertar nos castigos, pois isso exige minha justiça. E te expliquei também as razões. Primeiro, você não acreditou que era para punir que era para punir pelo que eu não vinha, como de costume, porque você não ouvia que no mundo aconteciam grandes castigos. Agora você ouve, e apesar disso, duvidas ainda. Não é isto me tentar? Então, Jesus é, ele quer nos tranquilizar, né? Porque ele já disse tudo. É o motivo pelo qual ele quer castigar
as criaturas, né? E estou lembrando de um trecho onde Jesus explica com detalhes para Luísa, né? E para nós, que quando ele não vem, é porque ele está castigando em alguma parte as pessoas, né? Em algum lugar. E se ele viesse até a Luísa, ela ia usar de estratagemas para impedir. Ela iria se oferecer, ela iria cobrar, pedir a Jesus que a fizesse sofrer, né, as penas para que ele não o castigasse. Então, Jesus, ele explica aqui, né, que ele não vem e que ele já explicou os motivos, né, e que quando ele não vem, o porquê, né, o porquê de quando ele não vem. Então, ele diz que ele está castigando, está apertando a mão, digamos, né, nos castigos em alguma parte, né? E que esses lugares, essas pessoas exigem a justiça, exige que a justiça seja feita naquele lugar, né? Então, Jesus já nos explicou isso em outros trechos, né? Várias vezes. Mas aqui ele diz que a Luísa não quer ouvir. Primeiro, ela não acreditou, né? Que, que era para punir as pessoas, né? E depois, ela não ouviu o que, o que está acontecendo no mundo, né? Os grandes castigos que estão acontecendo no mundo. Ela não ouviu essa parte, ela não ficou sabendo. Eu estou entendendo assim, que primeiro a Luísa não acreditou em Jesus. E o motivo, né, pelo qual ele não vinha, que era. E segundo, ela não ouvia o que está acontecendo no mundo. Não ouvia. Então, agora ela ouve, né? Mas duvida. E a dúvida é muito grave, né? A dúvida é grave demais. Não é isto me tentar? É claro que é, meu Jesus. Eu tremia ao ver e ao ouvir Jesus. Tão severo, a Luísa está dizendo, né? E para me tranquilizar, mudou o seu aspecto, toda benignidade, e acrescentou. Então, para não assustar, para não trazer tristezas, né? Para não. E Jesus mudou o aspecto dele de severo que ele estava, né? Para mais maleável, né? Como as pessoas gostam. Então, Jesus a faz entender que isso é tentá-lo, né? Eu tremi, a Luísa treme, né, por ver Jesus tão severo, falando com ela tão severo, né, como que não era de costume. Então, Jesus, ele, para tranquilizá-la, né, ele mudou o aspecto, né, de severo, ele se tornou benigno, né, cheio de amabilidade, e acrescentou: minha filha, coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti, ainda que nem sempre me vejas, e tu juntas-te sempre comigo. Se fizeres a tua oração como na minha, se faz a, se fizeres a tua oração, corre na minha e faz a tua. Assim, com tudo o que fiz com as minhas orações, a glória que dei ao Pai, ao bem que impetrei a todos, né?
Então, Jesus, ele explica que para a gente juntar as nossas orações às dele, né? Nos juntarmos a ele e juntarmos também as nossas orações. E aí, de modo que a nossa oração corre na oração de Jesus, corre na nossa, se transforma em oração nossa, né? Então, tudo que Jesus fez com as orações, a glória que Jesus deu ao Pai, o bem que ele impetrou, o bem que ele, como que diz, que ele pediu, né? O bem que ele implorou para Deus, digamos, né? O bem que impetrei a todos, também tu o farás. Se obras, faze que o teu ato corra no meu, e este o faça teu. Assim terá em teu poder todo o bem que fez a minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Se sofres, o teu sofrer corre no meu, e este o faça teu. E assim terás em meu lugar poder todo o bem que fiz na minha redenção. Com isto tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida, e à medida que eu o fizeres, sairão de ti mares imensos de graças, que se derramarão para o bem de todos. Eu farei a vida não como tua, mas como minha. Amém, Fiat. Então, Jesus nos convida a fazer tudo com Ele, né? A nos juntarmos a Ele, em tudo que nós fizermos, né? Aliás, Ele é que faz tudo em nós, né? Todos os nossos atos. Então, devemos juntar, né? Estar unidos na oração, a nossa oração corre na dele, né? E de modo que tudo o que ele fez com as orações dele, ele deu glória ao Pai, né? O bem que ele pediu, né? Que ele pediu ao Pai, né? Então, fazendo tudo junto com Jesus, né? Todos os nossos atos, as nossas orações, juntando aos atos de Jesus, as orações de Jesus, fazendo nosso, né? Fazendo nossas as orações de Jesus, tudo que ele fez. Assim nós teremos poder em todo, né? Pelos méritos de Jesus, por tudo que ele fez na humanidade dele. Isso nos dá poder, nos permite, né? Porque Jesus, ele divinizou tudo, ele santificou. Então, se nós, todos os nossos atos, todas as nossas penas, nosso sofrimento correm no de Jesus, né? No sofrimento de Jesus. E assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção. Com isto tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida divina. E à medida que o fizeres, sairão de ti mares imensos de graça que se derramarão para o bem de todos. E eu verei a tua vida não como tua, mas como minha. Nossa, que lindo, né? Então, se nós vivermos na divina vontade, se nós vivemos
tudo junto com Jesus, fizemos tudo, todos os nossos atos com Ele, entendendo que Ele é dele, o mérito é todo dele, né? Então, se a gente fizer isso, nós vamos tomar posse de todo o bem, de tudo o bem que Jesus fez na humanidade dele. E ele santificou, ele divinizou tudo. Então, se nós sofremos, né, o nosso sofrimento está unido ao de Jesus, corre no de Jesus, né? E, e aí também tem, terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção, os bens da redenção também, né? Tomamos posse dos bens da redenção que Jesus nos deu, né? Jesus, ele trouxe para nós, né? Então, assim nós passamos a tomar posse dos 3 pontos essenciais da vida de Jesus, né? Que a, as meninas estavam colocando no grupo e a Michelle explicou, né? Que esses 3 pontos são a oração, o trabalho e o sofrimento. Olha só, Jesus nos deu esse exemplo. Ele nos dá esse exemplo o tempo todo. Ele fez, né? Jesus, ele fez tudo isso na sua vida, na sua humanidade, na sua vida terrena. Então, ele fez para que a gente possa fazer também, tomar posse, né? Oração, trabalho e sofrimento. Ele nos deu o exemplo, ele nos ensinou a passar por isso, né? E à medida que a gente faz isso, né? Que a gente toma posse desses pontos, que são mares imensos de graça, né? Que ele derrama em todos, né? Em nós e em todos. A gente consegue isso em favor de todos, para o bem de todos, né? Nós tomamos posse e desses mares imensos de graças e ele derrama sobre todos, esse bem sobre todos, para o bem de todos, né? Então Jesus ele vai ver a vida dele não como nossa, mas como dele, né? Como a dele, como tudo que nós fizermos, Jesus vai ver como sendo dele, porque nós estamos fazendo em prol do nosso irmão, né? Em nome de todos, do primeiro ao último homem. Então, ele vai ser derramado mares imensos de graças, né, para todas as pessoas. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação, Livro do Céu, volume 11, capítulo 112. 21 de novembro de 1915. O homem obriga Deus aos castigos. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que vi o meu sempre amável Jesus, lhe pedi que por piedade mudasse os decretos da divina justiça. Ele disse: Meu Jesus, não mais. Meu pobre coração desfaz-se ao ouvir tantas tragédias. Jesus, basta. São tuas queridas imagens, teus amados filhos que gemem, choram, se doam sob o peso de meios quase infernais. E ele: Ah, minha filha,
Porém, tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Não vê que amplo giro estou traçando? O que será quando executar o projeto? Em muitos lugares se dirá: aqui estava a tal cidade, tais edifícios. Haverá lugares totalmente destruídos. O tempo urge, o homem chegou a obrigar-me a castigá-lo. Quis quase desafiar-me, incitar-me, e eu tive paciência, mas todos os tempos chegam. Não me quiseram conhecer. Por amor e misericórdia me conhecerão, então por via de justiça. Portanto, coragem, não se abata tão cedo. Esse trecho é bastante pequenininho, muito direto, né? Que Jesus não faz rodeios, ele é bem direto com a Luísa. Nesse período de 1915 é o período de plena Primeira Guerra Mundial. E aqui ela está se lamentando pelas tragédias, pelos castigos, ela pedindo para Jesus para que ele parasse com esses flagelos, com esses castigos, porque ali ela falando, né, que as pessoas são as imagens, são os filhos de Deus, são as queridas imagens dele, os seus filhos amados que estão gemendo e chorando e estão ali sob o peso dos meios quase infernais, porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra muito cruel, cruenta, que dizimou aproximadamente quase, não tem esses números exatos, mas aproximadamente mais de 9 milhões de pessoas, entre civis e claro que a maioria foi até mesmo militares, mas também muitos civis morreram nessa guerra. Então e a guerra ela traz tantas consequências, não só ali as mortes diretas, mas também indiretamente muito caos, muita fome, pestes que advém de tudo isso. Era um período ainda onde a tecnologia era muito escassa, comunicação também. Então, tudo isso contribui para que as consequências elas sejam catastróficas, não só no período guerra, mas depois da guerra também. Mas Jesus aqui ele parece irredutível aqui, quando a Luísa está se lamentando, o que que ele fala? A minha filha, porém, tudo o que de terrível acontece agora não é mais que o esboço do projeto. Então, se já naquele período, embora ela não, né, não houvesse ainda meios de comunicação, tipo TV, internet, para poder a Luísa ter acesso às informações das matanças, mas Jesus fazia, ela via, ela tinha ela fazia os giros e ela via muita coisa, né? Jesus, a alma, né? Quando ela saía do corpo, a alma dela girava pela terra, pelo universo, então ela via. Então, não essas realidades desses flagelos não eram indiferentes para ela, porque ela estava espiritualmente, ela tinha acesso a essas imagens, a esses locais, a essas realidades que estavam acontecendo. E Jesus aqui falando que isso era só um esboço. Então, se nós pensarmos que uma guerra cruel como foi essa primeira, foi apenas um esboço do projeto, que ele estava apenas fazendo esse giro, montando o projeto, e que o que viria depois na execução do projeto seria muito pior, e até mesmo muitos lugares seriam dizimados, muitos locais haveria de se dizer aqui era tal lugar, aqui era tal cidade, aqui era tal edifício. Então, a gente não tem, né, nem noção do que pode ser ainda esse tempo difícil de flagelo mesmo, de purificação da terra, que é uma purificação não só também uma purificação material, uma purificação externa,
de flagelo, de mortes, de guerra, de perseguição, mas também purificação interior que está acontecendo. A gente está presenciando purificação interior diante das realidades que estão sendo expostas, as notícias, os vídeos, toda essa realidade dos meios de comunicação tá tão aberto ainda, pelo menos, graças a Deus, ainda está tão livre, e isso dá acesso a muito lixo, mas também é uma oportunidade de muito lixo vir à tona e de ser revelado. Então, muito interior das pessoas também estão sendo revelado e com isso muita purificação está acontecendo. Então, assim mesmo como ele fala aqui que não quiseram conhecer o Senhor pelo amor e pela misericórdia, então vão conhecê-lo pela justiça. Então, nós ainda estamos num período de misericórdia e de amor do Senhor, porque tanta coisa que Ele ainda tem liberado de graça ainda. Nós ainda estamos nesse período. Já está acontecendo a justiça. A justiça sempre aconteceu, mas ela tem, né? A gente percebe que a justiça tem pesado em alguns locais, em algumas circunstâncias, mas ainda o amor de Deus, a misericórdia dele ainda está muito presente. A gente pode ver isso até mesmo olhando para a nossa própria vida. Nós aqui podemos, né, eu posso testemunhar ainda muito amor e misericórdia do Senhor, no- vivendo ainda aqui na Terra. Ainda existe muito essa realidade, mas quando a gente não tem nem noção de quando o braço da justiça realmente pesar e essa misericórdia, esse amor do Senhor for assim, não for diminuído, na verdade, for diminuído mesmo, para poder fazer essa purificação da terra que o Senhor quer fazer. E assim como ele diz para Luísa, ele também repete para nós, né? Coragem, não se abata tão cedo. Então nós precisamos, e essa coragem nós precisamos pedir para o Senhor, para ele, se nós tivermos de passar por períodos dolorosos, muito dolorosos, enquanto nós estivermos ainda na terra, que Ele possa ser a nossa coragem, Ele possa ser a nossa força, só nele mesmo. Assim como Ele foi para Luísa, Ele foi a coragem, a força dela, que Ele possa também ser para nós. E que Ele realize aquilo que Ele tem que realizar. Nós falamos, Fiat, Senhor, que seja feito o que o Senhor quiser. E o outro trecho desse mesmo conteúdo de meditação é o capítulo 113, que é o da sequência, que é do dia 10 de dezembro de 1915. A alma deve fazer suas as orações, as obras, os sofrimentos de Jesus e todo o bem que produziram. Sentia-me aflita porque meu doce Jesus, minha vida, meu tudo, não se fazia ver. Eu me lamentava. Se me fosse possível, queria ensurdecer com meus lamentos ao céu e à terra para movê-lo à compaixão de meu pobre estado. Que grande desventura conhecê-lo, amá-lo e ficar privada dele. Pode-se dar desventura maior? Mas, enquanto me lamentava, o bendito Jesus, fazendo-se ver em meu interior, disse-me com um aspecto severo: Minha filha, não me tentes. Já te disse tudo para te fazer ficar tranquila. Te disse que quando me abstenho de vir é porque devo apertar nos castigos, pois isto exige minha justiça. E te expliquei também as razões. Primeiro, você não acreditou que era para punir, pelo que eu não vinha como de costume, porque você não ouvia que no mundo acontece grandes castigos. Agora você ouve, e apesar disso duvidas ainda. Não é isto me tentar? Eu tremia ao ver
E ao ouvir Jesus tão severo, e para me tranquilizar, mudou seu aspecto, e toda benignidade acrescentou: Minha filha, coragem, eu não te deixo, mas estou dentro de ti, ainda que nem sempre me vejas. E tu juntas-te sempre comigo, se fizeres a tua oração. Corre na minha e faz a tua, assim como tudo o que fiz com as minhas orações. A glória que dei ao Pai, o bem que impetrei a todos, também tu o farás. Se obras, faze que o teu ato corra no meu, e este o faça teu. Assim terás em teu poder tudo o bem que fez minha humanidade, que santificou e divinizou tudo. Se sofres, teu sofrer corra no meu, e este o faça teu. E assim terás em teu poder todo o bem que fiz na redenção. Com isto, tomarás os 3 pontos essenciais da minha vida, e à medida que o fizeres, sairão de ti mares imensos de graça que se derramarão para o bem de todos. E eu verei a tua vida não como tua, mas como minha. E esse trecho aqui também é muito importante para compreender aqui o que Jesus está falando, né? Primeiro, Luísa vem também fazendo as lamentações de sempre, e Jesus vem aqui corrigindo ela de uma forma bastante severa, porque ele já havia explicado para ela que quando ele não aparecia sensivelmente, não é porque ele não estivesse com ela, mas ele estava sempre, permanentemente no interior dela. Mas quando não se manifestava é por causa dos castigos que ele estava, por causa da justiça que estava castigando. E ele se apresentar para ela, ele se aparecer para ela, aquilo amenizava ou tirava em boa parte o poder de ação da justiça, porque ela era aplacada por ele estar com ela, ali vendo o sofrimento dela, por ela ser uma alma vítima. Então ali aparece severo porque ele já tinha explicado e ela não queria entender. Ela já, né, então, mas aí como ele foi bastante severo e ela ficou amedrontada, e aí ele dá uma modificada no aspecto dele para poder falar com ela. E reexplica novamente essa relação, né? Do porquê ele não vem, mas que ele está sempre com ela. Então é interessante também a gente observar assim que a Luísa, ela já tinha essa informação, ele sempre estava reafirmando para ela, eu estou no seu interior, eu estou dentro de você. Mas ela tinha essa necessidade de falar, de escutar, de ver Jesus. Era uma necessidade que ela tinha, não sei, né? Uma realidade dela, da criatura Luísa Picarreta, dela, né? Ali de ser sensível a esse contato, esse diálogo, essa presença, né? Jesus, na verdade, já tinha acostumou ela, né? Porque todo o início, todo o trabalho de purificação foi feito ali muito presencial. Às vezes que ela saía, não só às vezes que ela saía do corpo, mas ele também vinha ali enquanto ela estava. Então ela tinha muito contato. Então ela passou muito tempo nessa realidade desses contatos sensíveis e ela ficou meio que dependente disso. Mas é interessante, né? Por essa realidade de ficar nessa sensibilidade, ela não né, esse desejo ali de estar sempre no contato. Mas o que é importante também aqui nesse trecho que o Senhor vai falar, que também não só para Luísa, mas para nós, ele fala lá das 3 formas, dos 3 pontos essenciais da vida dele, que eram a oração, o obrar e o sofrer. Foram os 3 pontos essenciais da vida dele, que era para ela imitá-lo, fazer junto com ele, a, a orar,
porque a oração, fazer a oração dela e a nossa também deve correr junto com a oração de Jesus para fazer, para impetrar essas misericórdias, o agir de Deus para as criaturas, então, e devolver a glória para Deus. Então, a oração, né? Quanto que é importante a oração ser uma oração junto com Jesus, orar a oração dele. Então, a nossa oração não pode ser a nossa oração, mas é a oração de Jesus em nós. O agir, todo o nosso agir, toda a nossa ação também deve ser uma ação de Jesus em nós. Porque todo o agir dele, quando ele agiu na humanidade, santificou e divinizou tudo. Então, todo o nosso agir também deve ser esse agir de Jesus em nós. Nós devemos agir com essa consciência de que não somos nós que fazemos, mas é o Senhor. E o terceiro aspecto é o sofrer. Então, todo o sofrimento dele alcançou para as pessoas, alcançou para a humanidade a salvação, também alcançou essas reparações da glória que as pessoas, que as criaturas não deram e não dariam para o Senhor. Então, tudo que alcançou as orações, o agir e o sofrer de Jesus, assim também, ele fala para ela que é para que faça, tomar esses três pontos e fazer junto com ele, porque é importante. E independente se ele aparece ou não, mas ele está sempre presente. E aí é um texto assim bastante direto também, né? Não tem muito o que falar a respeito. Claro que a gente pode meditar bastante em relação, porque tudo que o Senhor fez durante os 33 anos de orações, de atos e de sofrimento se a gente for realmente meditar, é muita coisa. São 33 anos da vida de um Deus encarnado numa vida humana, fazendo na Terra. E boa parte disso está descrito no livro do céu, boa parte, a parte, né, uma pequena parte disso, que foi a paixão, está descrita no livro das 24 horas. É muita coisa, é muito conteúdo, é muitos detalhes, é muita vida. E também tem muita coisa, muita coisa descrita na vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Maria Cecília Bage. Tem lá também descrito muito ali do que Jesus fez, das orações, dos sofrimentos dele. Então, não é por falta de conteúdo para a gente meditar que a gente faz agora uma meditação menor. Não é por isso, é porque é por ser tão grande que às vezes a gente acaba até mesmo se limitando para meditar a respeito disso. Mas assim, que é importante também a gente compreender esses três aspectos da vida humana, da vida de Jesus sobre a Terra, que é para nós, que são pontos chaves não dessa imitação da vida dele que nós devemos fazer, mas desse refazer a vida dele. Ele, na verdade, ele dá essa continuidade dessa vida na nossa vida. A gente compreender, entender que a nossa vida não é mais um espaço de vida nossa, mas que é um espaço de vida de Jesus em nós. Esse espaço de oração, de ação, de sofrimento é dele através de nós. Então não é mais a nossa vida, é a vida dele, é a continuação da vida dele na nossa vida. Mas quando a gente pensa nessa realidade, ela acaba que se torna um pouco abstrata, porque nós, na humanidade, temos uma certa necessidade de que as coisas se tornem um pouco mais palpável e real. Talvez até mesmo por isso que a Luísa tinha essa necessidade de ter esse contato mais sensível com Jesus. Não sei, me veio isso. Mas a gente tem que se lembrar que a nossa vida ela precisa estar pautada na fé, na confiança que Deus
torna possível, torna visível aquilo que ele fala, torna real, mas é pela fé, é o caminho, o meio disso se tornar real é a nossa fé. E, e aí, assim, ontem, eu queria só relatar assim, uma situação que ontem eu meditei, assim, lembrando até mesmo desse trecho, né, e de tantos outros, e aí eu pensava assim comigo, mas Senhor, como que a gente vai, a nossa vida, ela acaba que tem dias que ela é um pouco frenética, porque tem vários, dependendo do estado de vida de cada um, isso é muito particular de cada um, mas muitas vezes ela se torna assim meio frenética, porque são, né, no estado de vida que a gente está ali, tem várias atividades que são ali inerentes, que fazem parte do nosso dia. Então, como, Senhor, que é, é possível que nós estejamos vivendo aqui, né, essa vida nossa aqui, né, falando assim por mim, a minha vida esteja aqui acontecendo e seja a sua vida acontecendo na minha. Como que se dá? Eu não tenho condições de, a cada ato que eu vou fazer, eu dizer, ah, Senhor, vem fazer isso em mim. Eu não tenho condições disso, por isso que nós fazemos sempre, logo pela manhã, logo no início do nosso dia, nós fazemos esse ato de entrega da nossa vontade para Ele, todos os dias, para que todas as nossas ações sejam feitas diante dos olhos maternais de Maria e que Ele venha em cada ação que estamos a fazer e em todas as ações que nós fazemos durante o dia. Nós rezamos isso todos os dias, para que a gente não tenha condições de tudo que a gente está fazendo estar repetindo a oração, porque a gente já amanhece o dia nessa intenção. E aí eu fiz essa reflexão na hora que eu estava no mercado, eu estava na fila, né? Eu fui ontem no mercado pegar umas coisas, e aí eu estava na fila do mercado, e aí, aí me veio, né, esse pensamento, eu comecei a refletir isso, e aí olhando, assim, para as pessoas, parece, assim, que eu entrei, assim, no modo de meditação, assim, que eu fiquei olhando, eu estava olhando, vendo as coisas, as pessoas, estava lá na fila parada, porque tinha bastante gente no caixa, e aí eu comecei nesse pensamento, né? Adentrei nesse pensamento, nessa meditação dessa realidade, dessa vida dele, e aí eu fiquei, né, conversando assim, falando, né? Como é que, né, eu aqui na fila do caixa, como que é Jesus aqui na fila do caixa? Nos produtos, aí fiquei pensando nos produtos que eu coloquei no carrinho, como que eu vou saber? Se os produtos que eu coloquei ali no carrinho realmente eram aqueles que Deus queria que estivesse ali, que fosse realmente tudo vontade de Deus, que realmente foi Deus que escolheu em mim aqueles produtos que estavam ali. Como que eu poderia saber se realmente eu estar ali no mercado fazendo aquela compra era a vontade de Deus, era Deus em mim fazendo isso? Aí eu fiquei nessa meditação e falei, meu Deus, é pela fé que nós precisamos acreditar quando a gente entrega o nosso dia, a nossa vida para Deus. É pela fé que eu creio que realmente eu não posso duvidar, porque se eu duvidar, eu invalido tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou meditando, tudo que a gente está vendo, que a gente está aprendendo. Eu invalido tudo isso se eu não acreditar que realmente é Ele mesmo agindo e fazendo através de mim. Então, só de eu parar ali para fazer também aquela meditar a respeito disso, também era um momento de estar na presença dele ali, trazendo essa realidade espiritual para aquele momento material que eu estava vivendo. E aí, ali eu falei, Senhor, eu preciso acreditar, então aumenta a minha fé, porque eu preciso de fé. E eu acredito realmente que é pela fé que o Senhor está agindo e nós vamos ver somente pela fé. O que muitas vezes é necessário que se haja realidades concretas, visíveis, nós acreditamos que já são possíveis, que já são reais, mas é o nosso coração, é o nosso interior que enxerga isso, não o nosso olho material. Então, assim, é uma realidade muito, muito interior mesmo. Essa vida de Deus dentro de nós é muito interior. Então, a nossa vida ela é exterior, ela aparece exterior nos atos, nas orações,
nos sofrimentos nossos, muita coisa aparece no exterior, mas a vida dele está acontecendo dentro do nosso interior. E essa vida no nosso interior, ela vai expressando para o exterior. E a gente vai vendo muitas coisas se manifestando no exterior, sensivelmente. Mas a gente precisa acreditar que é lá dentro, lá na nossa alma, que essa vida está acontecendo, está operando, que ele está operando lá dentro de nós, dentro da nossa alma, no interior da nossa, né, no profundo da nossa alma. E aí eu me lembrei que eu tinha ido com o meu padrasto e aí ele sempre aproveita quando vai estacionar, ele coloca, às vezes ele coloca na vaga de cadeirante, porque o carro tem autorização, mas é por causa da minha irmã, que tem necessidades especiais, e também do meu filho. E então, quando estivesse depois, de repente, ela já não é transportada mais assim, mas o meu filho, quando a gente leva ele, então tudo bem se a gente para numa vaga de cadeirante, porque está com ele. E tem, né, tem ali o documento que autoriza. A gente sempre coloca no painel. Mas quando não tem nenhum dos dois no carro, não tem por que parar em vaga de cadeirante. Mas ele já fez isso, mas eu já fiz assim de corrigir, mas já não corrijo mais, porque a pessoa sabe, né? Mas ele, como é idoso, ele estaciona também quando tem a vaga de idoso. E aí ontem no mercado estava eu e ele estacionou na vaga de idoso. E aí, enquanto eu estava pegando algumas coisas na feira do mercado, ele ia fazer um outro negócio no banco, que era próximo. E aí eu ia parar num outro lugar, um lugar que ficava bem de frente do banco. Aí ele falou assim: então fica com a chave do carro, eu vou descer lá. E aí você termina e você desce e lá a gente se encontra. Aí na hora eu lembrei assim, meu Deus, ele deixou o carro na vaga de idoso. Na hora que eu for sair, as pessoas vão olhar e de repente podem questionar. E eu fiquei assim, né? Fiquei pensando nisso. Eu não gosto dessas coisas, né? Mas assim, depois. E aí, enquanto eu estava meditando lá na fila do caixa, eu lembrei disso. Falei, eita, na hora que eu for sair, de repente alguém vai encrencar comigo, porque eu não sou idosa e vou estar, né, ali sozinha saindo de uma vaga de idoso, usando a vaga de um idoso. Aí depois eu lembrei assim, mas eu não sou nada. Quem que sou eu? Eu não sou nada. Então, se alguém vier questionar, eu vou passar pela humilhação e não preciso nem explicar para a pessoa o porquê que eu estou naquela vaga. Eu vou sofrer a humilhação porque eu não sou nada. Aí, assim, lembrando disso, eu falei, aí me acalmou, eu falei, ah, sim, para que eu estou me preocupando com isso? Com uma coisa que nem sei se vai acontecer. E se acontecer, eu não sou nada mesmo, não fui eu que escolhi, não fui eu que estacionei. Eu só vou lá, né? Eu só vou lá. E aí, assim, fiquei pensando nessa realidade. Falei, meu Deus, como que a gente é besta? Como que a gente é idiota? Como que eu sou, né? Idiota e besta, assim, de ficar pensando no que as pessoas vão pensar, no que as pessoas vão dizer a respeito dessa coisa. Era ali uma falha, uma miséria? Sim. Mas não foi eu que coloquei o carro, e mesmo que tivesse sido, e se tivesse colocado sem intenção, né? E não era, né? Se tivesse acontecido ali sem intenção, paciência, ia aceitar a falha e a miséria. Mas eu não tinha feito. Era simplesmente eu ia lá, ponhar as coisas no carro e ia sair. Então, se alguém viesse falar alguma coisa, paciência. Então, assim, aí me acalmou. Falei assim, vai. Se for acontecer humilhação, aceita a humilhação. Então é isso. A nossa vida com Deus, ela vai se dando à medida que a vida vai acontecendo. E a gente, né, embora a gente não esteja o tempo todo ali consciente de que, ai, Jesus fazendo em mim, ai, Jesus orando em mim agora, ai, Jesus meditando em mim agora. Embora isso não seja possível nós estarmos nesse tempo todo nessa consciência, mas a gente sabe que o tempo todo a nossa intenção é essa. Então, o que que importa é essa intenção de estar fazendo, de estar permitindo que essa vida de Deus aconteça na nossa e que esses três aspectos principais, né, que são principais, mas não são os únicos, da vida de Jesus, que foram as ações inúmeras, inumeráveis ações que ele fez,
inúmeros sofrimentos que ele passou e inúmeras orações que ele fez, nós sejamos esses canais dessas realidades da vida dele, na nossa vida, porque a nossa vida não nos pertence mais, a nossa vida é dele. Amém, Fiat.